De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda. É pular corda, e aí eu voltei, cheguei. Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física. E agora vamos voltar a abordar os jogos e brincadeiras voltados para o segmento do Enem, beleza? Então foca na tela que agora a gente vai problematizar. Vamos lá. Brincando pelo mundo afora. A globalização aproximou o mundo e transformou a forma dos sujeitos construírem suas identidades. Paralelamente, grupos culturais minoritários disputam a exclusividade de símbolos que são objetos definidores de sua cultura e se tornaram bens de consumo. Nesse contexto, as brincadeiras são exemplos dessas práticas de intercâmbio cultural. Aqui a gente só está fazendo o quê? Uma contextualização acerca dos símbolos que os jogos e brincadeiras representam. Como assim? Vamos imaginar, deixa eu ver, Joaquim Pô, que é o nosso pedra, papel, tesoura. Na nossa identidade, a gente consegue reconhecer esse segmento dessa brincadeira como esse nome, mas ela tem uma outra identidade, ela é símbolo de uma outra cultura, mas com esse direcionamento de Joaquim Pô. A partir do momento em que a gente tem a apropriação desse conhecimento, a gente consegue fazer direcionamentos e identificações, porque elas são símbolos identitários. O que isso significa? Que determinada brincadeira, que determinado jogo vai expressar determinada cultura, vai identificar determinada identidade. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre o Round Six, em que tem jogos que são comuns à nossa cultura, apesar de ser uma série de cultura oriental. Entretanto, o jogo da Lula, você não conhece o jogo da Lula, enfim. O jogo da Lua você não conhece porque não faz parte do nosso segmento. Mas outros que têm até influência indígena, como por exemplo o Cabo de Guerra, já faz parte da nossa cultura. Tanto quanto batatinha frita 1, 2, 3, que a gente também adapta para chiclete colado. Então, são essas variações, são esses símbolos que vão representando determinada identidade. E é nesse segmento cultural que a gente vai ter os jogos e brincadeiras pelo mundo afora e como eles tanto representam determinado segmento, né, faz esse direcionamento cultural, assim como faz essa definição de quem é o indivíduo. Beleza? Compreendido isso, a gente avança mais um pouquinho. Porque essas práticas pelo mundo, vamos lá. Compreendendo melhor acerca da construção da identidade, é possível observar que algumas práticas fazem parte de outras culturas, porém com outra roupagem. Sendo assim, temos como exemplo Joaquim Pô, Gato e Rato, Lagoaraca, Esconde-Esconde ao contrário. E aí ele perguntaria se você conhece alguma dessas brincadeiras. Como eu mencionei, o próprio Joaquim Pô, que é o pedra, papel, tesoura, tem essa representação porque no seu segmento oriental, essa é a definição dele. Mas Lagoaraca é uma prática que aqui a gente chama de corre-cutia. Então, são jogos e brincadeiras que, a depender de onde esteja acontecendo, vai havendo variações, vão havendo adaptações até mesmo do nome. Por exemplo, esconde-esconde ao contrário, porque quem se esconde é quem é o pegador. Como assim? É isso. Então, tem todo um direcionamento que com base na identidade, com base na construção dos jogos e brincadeiras, isso vai fazendo essa representação. E qual é a relevância ou qual é a aplicabilidade disso na prova do Enem? O que a gente precisa entender de forma geral sobre jogos e brincadeiras? É que ele vai fazer essa representação identitária, ou seja, a depender de um determinado segmento cultural, ele consegue fazer esse mapeamento e fazer uma leitura rápida das influências do direcionamento histórico. Então, é esse o papel da brincadeira. Além de ser uma atividade lúdica, levem essa palavra, ludicidade, ela faz essa historicidade, porque ela vai fazendo uma correlação com fatos cotidianos, com instruções de uma sociedade. Ela faz uma construção social, porque ela faz esse mapeamento do qual direcionamento determinado indivíduo deve possuir, apesar de que não se deve ser positivo, porque a brincadeira realmente serve para esse desenvolvimento livre, tranquilo, compreendido, incorporado. A gente avança só mais um pouquinho. Vamos lá. Os jogos como lazer. Como já foi mencionado, os jogos e brincadeiras permitem uma gama de conhecimentos e aprendizado
tanto motores como cognitivos, que de forma descontraída podem permitir que o indivíduo se desenvolva plenamente. Sendo assim, é possível afirmar que o brincar são mais do que práticas de diversão, são indicativos e identitários, que é o que eu estou frisando aqui. Eu quero que você leve a sério, que isso não é brincadeira. Preste atenção. Identidade. Aqui, além de ser uma prática em que a gente vai desenvolver no seu aspecto livre, por isso que a gente vai fazer esse direcionamento do lazer, porque não vai ser uma prática em que eu tenha que competir, que eu tenho que ganhar, que eu vou ter um retorno, vamos colocar assim, propriamente dito. Não é algo impositivo, é lazer, é livre. E além de ser livre, vai ter essa possibilidade de definir a identidade, de identificar determinado saber, de determinar e identificar determinada cultura. Tranquilo? Compreendido isso, a gente avança mais um pouquinho, porque tá fácil, tá sereno, mas vai ficar difícil? Mas não, tá sereno. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Agora, realmente, fazendo essa problematização. Brincadeiras de menino e de menina. De uma forma lúdica, o brincar é um reflexo das relações sociais. Sendo assim, é muito comum algumas brincadeiras serem rotuladas como de meninos ou de meninas. Contudo, se limitar por questões culturais ultrapassadas é impedir a evolução do ser. Temos uma reflexão aí, porque aqui é a base em que eu realmente quero que vocês foquem, que é por que a menina brinca de boneca e casinha e menino brinca de soltar pipa? Volta para mim, volta para você, olha ao seu redor. Do que você brincava? Me diga aí. Por que você brincava de determinada atividade? O porquê você desenvolvia determinada atividade? Aqui a gente já entendeu que o brincar é essa ludicidade, o jogar é o mesmo brincar, só que com a inserção de regras, né? Essas regras elas vão sendo adaptadas, mas tem um direcionamento pelo qual nós brincamos. Esse direcionamento tanto identitário, cultural, essa construção social, esse mapeamento do que o brincar quer fazer. Ele quer nos direcionar para determinado sentido, para determinado significado. Nós iniciamos a aula abordando os símbolos. Qual símbolo o brincar representa? O que o brincar de boneca representa em uma sociedade? Qual é o direcionamento? Então, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte, vou até voltar para o texto para vocês se compreenderem, se localizarem. Foi feita a reflexão de que por que menina brinca de boneca e casinha e menino de pipa? Vamos pensar, vamos associar as palavras. Boneca representa um bebê, normalmente é um bebê. E qual é o direcionamento? É que a menina cuide do bebê. E a casa? É uma casinha, porque quando ela crescer, vai ter uma casona para cuidar. Então, esse direcionamento de que menina brinque de boneca, brinque de casinha, é para que quando ela cresça, ela tenha esse direcionamento de cuidar dos filhos, cuidar da casa. E já o menino vai soltar pipa. Por quê? Porque o direcionamento do que se dá em uma sociedade patriarcal, machista, o que se direciona é que meninos são livres. Voar é uma correlação à liberdade. E soltar pipa, né? Aqui, pepeta, soltar pipa, é esse sentido de dar liberdade para voar. Então, aos meninos é dado liberdade, eles são livres, já às meninas é dado esse direcionamento. E aí a gente faz as reflexões, porque qual é o direcionamento do Enem? Problematizar questões contemporâneas. Vocês acham que cabe apenas às meninas, apenas às mulheres, cuidar de casa, cuidar da criança? Eu preciso responder. A gente tem que compreender que em uma sociedade igualitária todos devem ter exercícios iguais, né? Então, cabe ao menino também cuidar da casa, cuidar dos filhos. E qual seria o direcionamento? Se a brincadeira é um direcionamento que constrói e que permite esse direcionamento, cabe o menino brincar de boneca? Sim! Então, brincar de boneca então é coisa de menina? Não! Brincar de boneca é uma experiência que serve para o desenvolvimento e aprimoramento do indivíduo. Ponto. Não existe uma brincadeira de menino, uma brincadeira de menina. Existem direcionamentos e aprendizados por meio da brincadeira. Tal qual soltar pipa, menina pode soltar pipa, menina pode jogar bola, tem menina que joga bola muito melhor que eu, mil vezes. Por quê? Porque o direcionamento é a liberdade, a prática, essa ludicidade dessa vivência e não essa padronização cultural que é imposta socialmente devido a essa construção e essa replicação de preceitos ultrapassados. Entender a cultura
não é ser conivente com ela. A gente entende, respeita, reflete, e aí após essa reflexão, a gente faz a análise e essa construção e essa alteração com base naquilo que é necessário. Com base nessa compreensão, a gente consegue aprimorar e se desprender, se desrotular de sistemas um pouco arcaicos. Tranquilo? Então, compreendida essa problematização, fazendo esse mapeamento geral, a gente consegue fazer uma revisão geral de tudo que foi apresentado nesse segmento de jogos e brincadeiras. Aqui temos o nosso mapa mental, que temos a brincadeira com esse direcionamento para diversão, assim como para jogos. Lembrando que jogos vão ter essa inserção para regras e essas regras serão adaptadas. De qualquer forma, um dos elos principais, a palavra-chave que vocês devem levar é ludicidade. Ainda na nossa nuvem de palavras, coisas que vocês devem memorizar ou correlacionar com base nessas informações. Identidade, cultura e expressão. Por que são importantes? Porque a partir daí, a partir do brincar, a gente faz esse direcionamento da construção do indivíduo, esse direcionamento dessa correlação social. Tem esse aspecto cultural que é muito importante, que independente, aliás, não é nem independente, que mesmo que em diversas culturas, diversas regiões, o brincar se insere, né? E às vezes a gente consegue até desenvolver e a gente pratica, mas com uma outra roupagem, com uma outra característica, justamente por causa desse caráter versátil, porque a gente é livre para criar e construir. E além do mais, tem esse caráter de expressão, beleza? E aí, por fim, a dica que eu poderia dizer só é brincadeira quando todos estão se divertindo, porque uma das outras problemáticas que pode ser levantada com base na brincadeira é a questão do bullying. O fulano chamou o menino de, sei lá, uma ofensa, um apelido pejorativo, negativo, mas ele disse que era brincadeira. Só é brincadeira quando todos que estão se envolvendo, estão todos relacionados, estão se divertindo. Se um não está, então, né, tem que ter essa reflexão. E é com base nisso que a gente consegue compreender qual o direcionamento que a gente pode ter com base nos jogos e brincadeiras voltados para o Enem. Mas a gente só vai ter certeza mesmo se a gente acertar as próximas questões, porque, claro que vem exercício. E para fazer o exercício, você vai poder acompanhar utilizando o seu livro. É só pegar aí, a gente vai analisar a competência 3, habilidade 11, do livro volume 2, a página 154, questão 115. Por favor, corram, peguem seus materiais, cadernos, lápis, livros, tudo a pontos e let's go. Vamos lá. Temos a questão aí. O que a gente faz? Chora? Não, a gente não chora. Não agora. A gente busca identificar no comando qual é a principal informação. Isso vocês já estão safos. Então, vamos buscar identificar no comando o que ela quer saber sobre jogos e brincadeiras, porque a gente já sabe que vai ser sobre isso, porque a gente está estudando sobre jogos e brincadeiras, então vai ser isso. Então, vamos lá. Considerando a brincadeira e o jogo como um importante instrumento de interação social, pois por meio deles a criança aprende sobre si, sobre o outro e sobre o mundo ao seu redor, entende-se que talvez eu não vou precisar ler o texto base. Por quê? Porque eu já sei que é sobre jogos e brincadeiras e eu quero apenas identificar nas alternativas qual o direcionamento um pouco mais coeso, um pouco mais imbricado, um pouco mais relacionado a essa questão. A gente já tem essa percepção geral, vamos ver se só lendo as alternativas a gente consegue responder. Vamos lá. O jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidade motora. Calma aí, o jogo permite? Se eu quiser brincar da manja, eu tenho muitos anos e tem uma criança de, sei lá, 5 anos, eu posso brincar da manja com ela? Será que vai ser justo? Bom, eu posso criar uma regra de café com leite. Então, pode, porque a gente consegue adaptar. Então, vejam que possivelmente a gente já tem um gabarito aí e a gente nem precisou ler o texto base. Vamos ver as outras alternativas, ver se vai dar o match? O jogo desenvolve habilidades competitivas centradas na busca da excelência. A gente já para. Excelência é performance, e performance não cabe efetivamente aqui na prática de jogo. Esse direcionamento seria um pouco mais voltado para o esporte de rendimento, beleza? Então, deleta. Alternativa C, o jogo gera um espaço para vivenciar situações de exclusão. Acontece exclusão? Sim, mas nesse caso,
não é o direcionamento. O direcionamento do jogo é muito pelo contrário, é incluir, é permitir que diversas faixas etárias, diversas pessoas, todos os indivíduos possam vivenciar a prática. Então, nada de exclusão, é inclusão. Isso é outra palavra que você deve levar, beleza? Foca. Alternativa D, temos através do jogo é possível entender que as regras são construídas socialmente e que não podemos modificá-las. As regras são construídas socialmente? São, mas a gente não pode modificá-la? Aí a gente não está falando de jogo, porque as regras do jogo são o quê? Adaptadas. Então, deleta a alternativa D. Por fim, a gente tem a alternativa E, que no jogo a participação está sempre vinculada à necessidade de aprender um conteúdo novo e de desenvolver habilidades motoras especializadas. Eu não preciso ser especialista de nada, eu não tenho que desenvolver nada. Eu tenho que vivenciar, aprender, experienciar, curtir, me divertir, ser feliz. Então, nada de não precisei ler um texto base. Já sabemos que o gabarito é a alternativa A e conseguimos avançar para a próxima. Ah, professor, mas eu queria saber o que tem no texto. Então você pausa, fica estátua, volta para lá. Eu estou estátua ainda, eu estou brincando de estátua. Estátua! E aí você lê com calma, mas o direcionamento da questão é esse. O que eu quero que vocês entendam. Como a gente está voltado para o Enem, a gente tem que apropriar-se, né? Garantir o menos tempo possível para responder a questão. Então, com base naquela informação, a gente já conseguiu matar nesse conhecimento que a gente já obteve aqui. Então, vamos para a próxima questão que a gente vai avançar mais um pouquinho. Mais uma vez, temos um comando rápido. Como é uma questão adaptada, ela vai ser um pouquinho mais sucinta. Então, vamos lá. Ó. As brincadeiras e jogos infantis podem refletir aspectos da sociedade em que estão inseridos, incluindo as questões de gênero. Muitas vezes as atividades lúdicas são divididas entre meninos e meninas, reforçando estereótipos e papéis de gênero. Nesse contexto, pode-se afirmar que a gente já sabe que estamos falando de questão de gênero, aquele direcionamento em que tipo a brincadeira é coisa de menino, brincadeira é coisa de menina, dependendo da brincadeira. Então a gente já compreendeu qual é o direcionamento. Vamos ver nas alternativas qual é que vai ter uma coesidade, né? Um direcionamento melhor. Vamos ver, ó. Alternativa A. As brincadeiras e jogos infantis são atividades que não têm relação com a questão de gênero, uma vez que as crianças devem ser livres para escolher como se divertir. Verdade ou mentira? Verdade. As brincadeiras, vamos até voltar lá, ó, uma vez que as crianças devem ser livres para escolher como se divertir. Sim, porém, temos um erro ali. No começo, vamos aqui, ó. As brincadeiras e jogos infantis não têm atividade, são atividades que não têm relação com a questão de gênero. Foi o que a gente já mencionou. Tem uma problemática de gênero, que é achar culturalmente que determinada brincadeira é de menino ou de menina. Então, aí que está o erro. É para ser livre, porém, é uma questão de gênero, essa problemática. Então, a gente já consegue fazer esse mapeamento, beleza? Vamos para a próxima, vamos ver a outra. Alternativa B. A divisão de brincadeiras e jogos por gêneros é uma forma de socialização importante que ajuda as crianças a entenderem e desempenharem seus papéis na sociedade. Calma. Papel na sociedade. Quer dizer que, então, o meu papel é só ser soltador de pipa, jogar bola, eu não posso cuidar de uma casa? Eu sei lavar um prato. E quem foi que disse que só a menina que tem que cuidar da casa? Questão de... Gente, século XXI. Vamos avançar antes que eu dê na cara dessa questão? Nada de alternativa B. Alternativa C. As brincadeiras e jogos infantis, quando são divididos por gêneros, podem excluir as crianças que não se enquadram nos padrões esperados para meninos e meninas. Vamos pensar? Se eu disser que menino só pode brincar de soltar pipa e dizer que as meninas só pode brincar de casinha, eu posso estar limitando e prejudicando o aprendizado e o desenvolvimento de alguém? Posso. Então, talvez temos um gabarito. Alternativa D, rapidamente. As brincadeiras e jogos infantis são atividades neutras em relação ao gênero, mas é importante que os pais incentivem seus filhos a brincarem respeitando o seu gênero. Pelo amor de Deus, questão de gênero, essa hora do campeonato, gente, já identificou o erro, né? Aqui, ó, as brincadeiras e jogos infantis são atividades neutras. São,
Mas eu não preciso fazer esse direcionamento, não precisa ter esse mapeamento, por quê? Porque a gente já entendeu que são atividades lúdicas, é livre, é experienciação, vivência. Além dessa, temos a alternativa que as brincadeiras de jogos infantis devem ser influenciados por questões de gênero, e se você me disser ainda que é para ser influenciado, olha, você vai ter que voltar a fazer essa aula de novo, por favor, não venha forte não. A alternativa correta é a alternativa C. Compreendido isso, a gente tem as referências para ver essa aula, rever essa aula, comer essa aula, brincar com essa aula. Você acessa a plataforma, segue aí observando e compreendendo e vamos brincar, né? Porque eu tô a fim de brincar. Então, amiga, Del, pedra, papel, tesoura. Deu empate. Ah, adorei. Valeu.